Por muito tempo se acreditou que o trauma emocional fossem as circunstâncias, é aquilo que acontece com a gente. Hoje em dia, os estudos são bem recentes, né? A gente sabe que trauma não é o que acontece com a gente, e sim como o que acontece dentro da gente, a nossa resposta emocional, ou falta, né, de resposta emocional, depois de alguma coisa que acontece com a gente. Geralmente quem sofre, quem tem, né, burnout, quem sofre da síndrome de burnout, são os melhores colaboradores dentro de uma empresa. E quando o trauma está muito enraizado, né, quando ele aconteceu e ele foi reprimido, não consegue acessar. Tem estudos que mostram que é em torno de 3% só que tem esse mecanismo de enfrentamento. Aí, se a gente leva isso em consideração, a gente está falando de 97% de uma população que enfrenta situações, que passa por situações de trauma, precisando de uma ajuda profissional. Hoje, a gente sabe o que é abuso, a gente sabe o que é tóxico. Antigamente, a gente não sabia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou chegando na área para conversar com a Cris Del Pozo. A Cris Del Pozo é psicoterapeuta com especialidade em trauma, assiste pessoas no processo de reabilitação emocional decorrente de relacionamentos abusivos. Enfim, ela tem todo um trabalho na expansão da inteligência emocional. Enfim, a gente vai conversar com ela sobre isso. Mas eu primeiro quero dizer que se você gosta do meu canal, se você gosta das minhas entrevistas, por favor, dê like, curta, compartilha. E eu vou dizer para você que se você gosta de mim, se você gosta do meu canal, por favor, dê selos. Aparece aqui embaixo. Se você quer contribuir com o selo, é muito relevante para o canal no YouTube, é muito relevante para mim. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. E vamos falar de traumas, de angústias. A gente está vivendo um momento muito complicado, né? De angústia, de dramas, assim, emocionais, né? As pessoas estão muito aflitas, estão muito inseguras. E eu acho que a Cris pode dar uma contribuição. Ela tem um canal no Instagram em que ela dá muitos conselhos, ela conta histórias, ela dá sugestões de comportamento. Então vamos conversar com ela. Tudo bem, Cris? Boa noite. Boa noite, Leda. Tudo bem? Tudo bem. O que você me diz? Quer dizer, é possível que a pessoa se recomponha dessas violências, tanto emocional como física, como traumas? Como é que você trabalha isso? Então vamos lá. Primeiro, né, a gente precisa definir o que é trauma, né? O que é um trauma emocional. Né? O que é? Então, por muito tempo se acreditou que o trauma emocional fossem as circunstâncias, é aquilo que acontece com a gente. Né? E aí hoje em dia, os estudos são bem recentes, né? Recentes assim, começaram da década de 80 e se intensificaram, né, no final da década de 90, meio dos anos 2000. A gente sabe que trauma não é o que acontece com a gente, e sim como o que acontece dentro da gente, a nossa resposta emocional, ou falta, né, de resposta emocional, depois de alguma coisa que acontece com a gente. Então, o mesmo evento pode ser traumático para uma pessoa e não traumático para outra. Tá? Isso vai depender da resposta emocional que cada pessoa tem a determinada situação. E uma outra coisa também é como a gente se sente quando a gente está passando por um perrengue, vamos dizer assim, né? Um perrengue emocional. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou passando por aquilo me sentindo sozinha. Se eu estiver me sentindo sozinha, isso já caracteriza um trauma. Se eu me vejo sem recursos emocionais, recursos sociais, né? Familiares. Se eu passo por uma situação e eu me vejo sozinha naquela situação, isso também configura trauma. E aí a sua pergunta é, a gente consegue se recuperar? Né? Trauma é um machucado. Machucado a gente cura. Então sim, dá pra gente curar, né, a grande maioria dos traumas emocionais que a gente sofre. O que acontece, Leda, é que muitos dos traumas, eles passam despercebidos na nossa vida.
A gente não sabe que a gente passou por um trauma, a gente não sabe que aquilo que está acontecendo com a gente é decorrência de um trauma. Por exemplo, a gente tem sedentarismo. Tá? Muitas pessoas quando falam, eu não consigo me exercitar, eu não consigo ir para a academia, tem trauma aí. Muitas vezes tem um trauma aí. A gente tem que abordar isso com um olhar de trauma. Né? Então, a terapia com a lente, né, que a gente fala, a lente do trauma, é a gente olhar para a pessoa, partindo do princípio que praticamente todos nós já sofremos algum trauma. Né? Os estudos mostram que 67% da população já sofreu pelo menos um trauma. 67%. Né? Então, a grande maioria já sofreu pelo menos um trauma. Mas tem Pessoas gente que sofreram que 4... faz o trauma render, não tem? Por O que é fazer o trauma você tá render? dizendo, aí eu me sinto sozinha, daí eu fico mal. Pô, às vezes você se sente sozinha e tem mais que tocar o barco, vai fazer o quê? Entendeu? Não é Então, esse vou fazer o quê? uhum. Eu vou em frente, eu vou à luta. É também da personalidade da pessoa mais resiliente, tem gente menos resiliente, claro. Mas tem gente que faz render a coisa. Né? Render, tudo é um drama. Tudo é um drama. E isso também é uma resposta traumática, Leda, entendeu? É? Esse fazer render, tudo ser um drama, também é uma resposta traumática. Olha só, a gente tem quatro categorias de trauma, vamos dizer assim. Em inglês, a sigla disso é ACE, né? ACE, que é Adverse Childhood Experiences, que seriam, né, traduzindo bem literalmente, experiências adversas da infância. Que hoje a gente sabe que não é só da infância, mas a grande parte delas acontece na infância. Então, nós temos 4 categorias. A gente tem categoria de abuso, que entra abuso físico, emocional, mental, religioso, tá? Sexual. A gente tem categoria de negligência, que é negligência física e emocional. O que é negligência física? A criança não ter comida que ela precisa. Ela não ter um lugar para viver quando ela precisa. Né? Não ter um abrigo, não ter uma casa decente. Né? O básico da vida. Né? E aí o emocional, o que é emocional? Eu não tenho... Aí quando eu digo que eu passei por uma experiência traumática e me senti sozinha naquela experiência, vou dar um exemplo disso, tá? A criança está na escola, começa a sofrer bullying na escola. Essa criança, ela vem para os pais ou vai para algum adulto, para alguém que ela tem confiança e vai falar o que estão fazendo com ela. Se ela é invalidada, vai falar, para com isso, né? Tem que ser moleque, vai, vira macho, vai, enfrenta, né? Ou vira para assim, não, ignora, deixa para lá. Então, isso é uma forma de invalidação, de negligência emocional também. Então, aquela criança, ela aprende que ela está sozinha, ela não pode contar com ninguém, percebe? Então, nas experiências da vida, conforme ela vai passando outras experiências na vida, ela até tenta, muitas pessoas ficam hiper independentes, né? Que é isso, né? Não fazer o trauma render, vamos dizer assim, né? Então, parece que elas não estão fazendo o trauma render. Parece que elas estão enfrentando. Quando, na verdade, elas estão reprimindo esse lado delas que precisa de ajuda, que precisa de acolhimento. E aí, o que acontece na vida? Acontece o burnout. A síndrome de burnout é uma desconexão de mim comigo mesma, das minhas necessidades emocionais. Eu peguei a minha negligência emocional, eu senti que isso, quer saber, eu não posso sentir. Eu estou sozinha, eu tenho que lidar com a vida sozinha e eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Tá? Aí eu pego isso e vou no extremo. A pessoa é uma excelente trabalhadora. Geralmente quem sofre, quem tem, né, burnout, quem sofre da síndrome de burnout, são os melhores colaboradores dentro de uma empresa. São os melhores empreendedores, são as pessoas que estão top ali, no topo, tá? Porque elas não estão querendo fazer o trauma render. Por outro lado, então, esse seria um lado da polaridade. Mas né? o trauma estaria lá dentro, fechadinho lá dentro do ser. É isso? Isso. Ele está guardadinho. A hora que sofreu o trauma, tá? O trauma ficou lá, uma Alguma ferida. coisa Imagina o pode trauma. dar o start nesse trauma, mais tarde. Sim, que aí a gente chama da retraumatização. Então, o que pode dar o trigger, né? O gatilho nesse trauma? Pode ser qualquer coisa. Às vezes é um cheiro.
Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Tá? Que na hora, o nosso sistema, tá? A nossa fisiologia, o nosso sistema nervoso, através das nossas terminações nervosas, o que muitas vezes a gente chama de intuição, né? Está percebendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A gente vê isso com muita clareza, por exemplo, quando você está num lugar e você sente que vai acontecer alguma coisa. Ou você vê alguma pessoa falar, vamos sair daqui, eu não estou gostando da cara daquele indivíduo. Né? Então, isso é a nossa fisiologia, tá? O nosso sistema de luta e fuga, o nosso sistema mais primal, avisando a gente, corre porque aqui não está legal. Ou então enfrenta, luta porque vai dar ruim. Né? Quando acontece nesse momento, eu posso lembrar da situação, do lugar que eu estou. Por exemplo, eu estava na rua em frente ao shopping. Eu estava entrando no shopping de Cidade Jardim. Né? Aí aconteceu isso, eu vi essa... Né? Eu lembro disso, mas tem milhares de outras informações sensoriais que eu não me lembro. Eu não me lembro de cheiro, eu não me lembro de cores, eu não me lembro de algumas texturas, eu não me lembro da textura da roupa que eu estava usando, ou que a pessoa que estava do meu lado estava usando, da música, muitas vezes, que estava tocando no rádio. Então, todas essas informações que foram capturadas pelo cérebro e ficam armazenadas ali, porque entendeu que é uma situação de perigo. E nessa situação de perigo, o cérebro guarda todas as informações. Eu não vou me lembrar de muitas delas, mas elas estão guardadas. E aí, num determinado momento lá na frente, às vezes 30 anos depois, Leda, tá? Algumas dessas situações... gatilho faz aquilo acordar. Faz aquilo acordar e vir à tona. A gente vê isso em relacionamento. Às vezes, uma das pessoas, né, no casal, um dos lados, fala alguma coisa e a outra pessoa reage com uma intensidade, uma desproporção. Mas, nossa, que bobeira, isso que eu estou falando não é nada. Então, é assim, cada vez que uma reação é desproporcional a um fato, ao acontecimento, aí tem trauma. Então, quando você diz, tem gente que fica, né, faz o trauma durar, olha só, esse é um comportamento desproporcional às outras circunstâncias da vida, o que está acontecendo. Então, quem faz o trauma durar, está presa naquela situação, ficou presa, não é nem mais gatilho. A pessoa está presa naquele determinado momento no que aconteceu e não consegue sair dali. Entendeu? E a pessoa pode não sair dali a vida inteira? Pode. E quando isso acontece, tá, a gente vê muito evidente isso, tá? As maiores evidências que a gente tem disso é no abuso de substâncias químicas, né? Abuso de drogas, no alcoolismo, na obesidade mórbida, doenças crônicas, doenças do sistema imunológico. Esses são exemplos de pessoas que estão presas no trauma e não estão conseguindo sair. Né? Então, uma terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, né, que é uma terapia mais famosa que tem. O que é o cognitivo-comportamental? É uma abordagem que vai entender o cognitivo, né, os pensamentos e como o pensamento é construído, a narrativa é construída, como o mundo é percebido e entendido, e a partir daí vai usar o pensamento, a mente, para tentar mudar as emoções, como a pessoa se sente. Né? Funciona muito bem, na grande maioria dos casos, a cognitivo-comportamental funciona. Mas quando tem um trauma, e um trauma mais severo, não funciona. Trava, não consegue acessar a emoção, tá? E a pessoa fica travada. E nesses então, casos, a terapia... o que funciona, então? Porque eu achava que a terapia funcionava para todos os traumas, e não é verdade, então, né?
Não, não. Tem terapias diferentes, por exemplo, uma terapia com abordagem, né, de trauma, né, pela lente do trauma, que em inglês é trauma informed, né, é informada, né, pelo trauma, parte do princípio que, tá, eu olho a pessoa, a gente faz uma anamnese, né, hoje tem cada vez mais terapeutas no Brasil, psicoterapeutas, enfim, no Brasil, estão entendendo, tá, que muitas questões emocionais vêm de eventos traumáticos na vida, né? Então, essa terapia, ela tem 5 princípios, tá? O que a gente precisa fazer? Então, mesmo quem siga a psicanálise, que é o meu caso, né? Eu sou psicanalista, neuropsicanalista, então a minha base é a psicanálise. Então, Freud, Jung, tá? Os primeiros, os precursores, e então eu entendo por aí, né? O meu entendimento é construído, da psique é construído através dessa visão. Só que a gente começou a perceber, né, que não funcionava só falar, essa terapia de só conversar e esperar a pessoa, não funcionava. Porque quando o trauma está muito enraizado, né, quando ele aconteceu e ele foi reprimido, tá, ele foi colocado num baú, enterrado no sótão, né, e construído 10 metros de concreto em cima dele, não consegue acessar. Só fala, só a parte cognitiva e o mental não consegue acessar. Isso foi feito, foi percebido com os soldados que começaram a chegar, voltar para os Estados Unidos do Vietnã. Então entendia-se, mas por que essas pessoas estão com estresse pós-traumático se elas já saíram da guerra? Aí eles começaram a entender que eles saíram da guerra, mas a guerra não saiu deles. Eles trazem o trauma dentro. Tá? Vem junto. E aí, só conversar não dá, não conseguir acessar. E aí, como é que Muitas vezes faz? Então, aí a gente precisa desses 5 passos, né? O primeiro é segurança. Né? Então, os 5 passos são segurança, escolha, colaboração, confiança e empoderamento. Tá? A gente tem que prezar por isso. Então, o que é segurança? O terapeuta precisa criar um ambiente, tá, que a pessoa, ou o cliente ou o paciente, dependendo da abordagem que se tem, se sinta seguro, saiba que ali, tá, não vai acontecer nada, ali não vai ser retraumatizado, ali pode sentir o que sente, ali é seguro, com aquele terapeuta, tá, a pessoa está segura. Então, segura fisicamente. Transferência, é isso? Você faz a transferência para aquele... Você confia naquele terapeuta e acha que não vai sair de lá a tua revelação. Você pode, né? Em outras abordagens usam-se outra, mas falando da abordagem psicanalista, a transferência. Então eu posso reviver aqui, eu posso passar para o meu psicanalista, né, para o meu terapeuta, em um ambiente seguro. Isso não vai voltar para mim com retaliação, isso não com invalidação, enfim, eu estou segura. Então esse é o primeiro passo. Aí nesse ambiente seguro, né, que tem o quê? A privacidade é respeitada, a privacidade da pessoa é respeitada, o não é respeitado. Então, a pessoa fala, não quero falar nisso, tudo bem. Não quero desse jeito, tudo bem. Então, tudo que vai estabelecer um ambiente seguro. E para cada pessoa, a segurança é diferente. Tá? O entendimento de segurança é diferente. O segundo passo, quando a gente fala da escolha, tudo que é feito, tá? Todas as intervenções terapêuticas que são feitas, aí, por exemplo, quem usa o cognitivo comportamental, que tem os exercícios cognitivos comportamentais, eu vou dar um exemplo aqui, a dessensibilização emocional, né? Que é quando eu tenho medo de barata, por exemplo, aos poucos, gradualmente, eu vou sendo exposta a uma barata. Então, a primeira coisa, a gente fala a palavra barata, para ver como a pessoa tá. Então, essa é uma terapia de exposição, chamada, né? Ou dessensibilização emocional. Para fobias, por exemplo. Isso é da cognitivo-comportamental. Então, os terapeutas cognitivo-comportamentais, muitos deles usam isso, por exemplo, quando vai tratar uma fobia. Se ele tem uma visão, tá, que essa fobia é um trauma, causou um trauma nessa pessoa, que é um trauma, né? Ele vai falar assim, então tá, eu estabeleci um ambiente de segurança, agora eu escolho, essa pessoa vai escolher junto comigo, tá, o que pode e o que não pode, até onde ela quer ir e até onde ela não quer ir.
Que tipo de intervenção vai ser feita? Então, tem que ter muita transparência. O terapeuta fala para a pessoa, né, para o cliente, para o paciente, fala assim, olha, eu vou propor alguma coisa, tá? Eu vou te propor um exercício, você escuta, se você não quiser, tudo bem, a gente vê uma outra forma de fazer esse exercício, tá? Eu vou te propor o que eu acho que nesse momento vai ser mais útil, que vai ajudar. A pessoa fala, então, tá bom. Aí o terapeuta explica o que vai acontecer. Se a pessoa falar, não, não quero, é respeitado aí. Não tenta-se, tá? Fazer a cabeça do paciente. Fala assim, não, 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 mas não é persuadir de forma nenhuma, explicar nada. Não, tudo bem. Posso sugerir um outro tipo de exercício? Tá bom. Né? Então, o terapeuta tem um baú, né? Uma caixa de ferramentas para ir oferecendo, vamos dizer assim, né? Sugerindo para cada paciente. Então, tem a clareza, olha, tem a clareza e tem a liberdade de escolha sempre do paciente. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, né, que acontece tudo junto, né? O terceiro passo que é a colaboração. O que é a colaboração? A gente vai trabalhar junto, tá? A gente trabalha junto. Eu seguro sua mão, eu não largo a sua mão. Então, é um tipo de terapia que o terapeuta está mais disponível. O paciente, o cliente não vai ver o terapeuta só uma vez por semana. Muitas vezes, entre uma consulta e outra, uma sessão e outra, o paciente vai mandar mensagens, vai mandar áudios. Por quê? Porque volta lá para a segurança. Ela precisa se sentir seguro. Né? E isso não é estabelecido somente no dia e no horário da consulta. Não, essa segurança é um ambiente, é um espaço que vai além do consultório. Né? Então, muitas vezes, quando um cliente meu, eu falo cliente porque eu tenho uma abordagem humanista, tá? Que é segundo Carl Rogers, eu não vejo como doença. Então, eu trato cliente, eu não tenho paciente. Então, só esclarecendo por que eu vou usar cliente aqui. E muitos psicoterapeutas também têm essa abordagem. Então, quando o cliente vem para mim, a grande maioria das vezes, Leda, eu sou a única pessoa, tá, que esse cliente pode confiar. Ele não tem mais nenhuma base de apoio, nenhuma outra base de segurança. As pessoas na vida dela falam que é mimimi. Ah, imagina, isso aconteceu há tanto tempo atrás, para de ser besta, segue com a tua vida. Então, assim como aconteceu lá no Vietnã com os soldados que vinham, né, e hoje a gente sabe que tem esse estresse pós-traumático, estresse pós-guerra, que a síndrome do Golfo, por exemplo, vai acontecer às vezes 20 anos depois. As pessoas estão manifestando e falam assim, caraca, isso aqui aconteceu lá atrás, mas só gatilhou agora. E aí é identificado com uma metodologia cientificamente que é a síndrome do Golfo. Percebe? Então, a pessoa saiu do local onde o trauma aconteceu, mas o trauma veio com a pessoa. Então, muitas vezes o terapeuta é a única pessoa, a única base de apoio, tá, de segurança que esse cliente tem para poder se desenvolver, para poder curar essa sua ferida. Então, às vezes a gente fala isso de uma pessoa, né? A gente quer comentar e fala assim, isso saiu fulana saiu daquela cidade, daquele estado de coisas, mas aquilo não saiu dela. Né? É isso mesmo. É muito comum isso na vida real, né? Pessoas não psicanalistas falam isso sobre outras pessoas, né? Porque a gente nota isso. Né? Às vezes a pessoa dá bandeira, assim, que você fala, meu Deus, isso não saiu dela. Não adiantou nada ela ganhar dinheiro, né? Porque ela continuou com aquele espírito de pobreza. Claro. Isso mesmo. A pessoa saiu do lugar e o lugar não saiu da pessoa. Claro, um exemplo do que eu estou querendo dizer. Mas nem sempre é dinheiro. Às vezes é postura, às vezes é educação, às vezes é comportamento mais cotidiano, né? Você vê que a pessoa não sai daquele lugar ali que ela nasceu, que ela viveu, né? Exatamente. E o mesmo com trauma. Mas eu ainda acho que a pessoa tem que também enfrentar, sabe? Não pode... que as pessoas tenham que, de alguma forma, ser incentivadas, ou eu tendo a achar que é assim, até para esconder algum problema meu, talvez, mas né? Porque a gente nunca sabe se é isso mesmo. Mas eu acho que a pessoa não pode fazer render o trauma, entendeu? Você tem que trabalhar também para não ficar rendendo. Porque se a gente deixar, tudo é traumático, né?
quando você era pequena, não sei o quê, te chamavam de gorda no colégio. Aí você fala, ai meu Deus, por que minha vida é assim? Porque não sei o que lá. Né? Você também tem que tirar um pouco isso. Falei, epa, sai daí, entendeu? Eu não vou Então, ficar algumas notando isso, pessoas... Olha só, eu vou te trazer uns dados aqui. Né? Nós temos 4 respostas, tá, primárias ao perigo, à sensação de perigo. A gente tem a luta, né, o enfrentamento, né, a fuga, o congelamento e a barganha. Tá? A barganha só seres humanos têm. Só seres humanos não, alguns mamíferos têm. Então, o que é a luta? Quando eu olho o perigo, né, vamos voltar lá para trás, eu olho o bicho, eu falo, isso daqui é um pincher, né, latindo para mim, vindo tão feroz assim, eu consigo, com um chute eu consigo com esse pincher aí. Né? Gente, não estou dizendo que vai chutar o pincher, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Né? Não é para chutar o pincher, mas eu olho e falo, o pincher, isso aqui, eu dou então, conta dele, eu dou conta dele. Eu dou conta dele, isso, né? Então, esse daqui, é o enfrentamento, né? O luta. Aí eu olho e falo assim, não, isso aqui é um Rottweiler. Isso aqui eu não dou, não. É melhor eu sair correndo daqui, é melhor procurar um lugar, aqui eu não vou ficar, porque se eu lutar com o Rottweiler, eu fico com a pior, então eu saio correndo. Aí, o terceiro, que é o congelamento, é quando eu não consigo saber se eu sou mais forte ou mais fraca do que aquele perigo. Por exemplo, vamos colocar sei lá, um animal, né, um rato. Olha, um rato. Rato pequenininho, tudo, parece que eu consigo lidar, mas é extremamente agressivo, extremamente rápido, pode subir, né, pelas minhas pernas, entrar, se eu tiver de calça, entra na minha calça, me morde, enfim. Né? Então eu não consigo saber, eu dou conta desse rato, eu não dou conta desse rato, o que eu vou fazer? Então esse é o congelar, que aí, né, popularmente a gente diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Essa é a resposta de congelamento. E a resposta, né, de barganha, tá? É o quê? Eu vou me unir, eu vou ficar amiguinha, né? Ou eu me finjo de morta, né? Pode ser essa. Eu posso me fingir de morta, né? Porque aí eu sei que o bicho não vai... Eu tô lá, eu finjo uma reação que não é nenhuma, né? Numa dessas outras 3, pro bicho não me pegar. Né? Muito na natureza, o guaxinim faz isso, por exemplo, se finge de morto diante do perigo, né? Se finge de morto. Nós humanos, uma variação dessa de barganha, de eu fingir uma coisa que não é quando eu fico amiguinha do meu agressor, que é conhecida como a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando a vítima percebe que se eu lutar eu morro, não tem, essa pessoa é maior do que eu, né, vai me matar, não tem como eu sair correndo, não tem como eu ficar congelada, porque eu tô cativa, né? Tô num cativeiro por muito tempo, eu fui sequestrada, então não tem como eu ficar congelada por tanto tempo, eu consigo me congelar por algumas horas, congelar, dissociar, no caso de um estupro, por exemplo. A pessoa congela e ela dissocia, e muitas vítimas de estupro, né, de violência sexual, de abuso sexual, parece que eu estava me vendo de cima, eu não conseguia sentir nada, eu não conseguia ter reação nenhuma, então, né, porque congelou. E dissocia para não sentir a dor, para sobreviver àquele evento que é curto. Num caso mais longo, não consegue dissociar por muito tempo, não consegue ficar. Né? E aí faz o quê? Fala, tá, então se eu me apaixonar, se eu ficar amiguinha do meu agressor, ele não vai fazer nada comigo, porque ele vai ver que a gente está no mesmo time, lá, né? Mas isso é uma resposta traumática também, é uma forma de sobreviver ao trauma. Agora, desses 4 tipos, o enfrentamento, tá, a luta, só quem tem é menos de 5% da população, Leda. Menos de 5% da população vai fazer isso que você está falando. Quer saber? Deixa isso para lá, deixa eu ir para frente, deixa eu enfrentar isso daqui. Aí a gente vê pessoas, por exemplo, como a Anitta, né, a cantora, que vem de uma situação paupérrima, né, de um lugar, e aí não dando mérito, tirando mérito, nada disso, porque ela tá para a música dela, se é boa, se não é, nada disso. Estou falando da trajetória de superação. Né? Nessa trajetória de superação, ela sai de um lugar e ela chega num lugar que seria impossível uma pessoa como ela, sem estudos, sem recursos, chegar. Então, mas
Quem consegue fazer isso é menos de 5% da população. Os outros 95, 96 estão presos em uma dessas outras três aqui, ó. Fuga, congelamento ou essa barganha. Entende? Então, eu entendo, né, você é uma lutadora. Eu sou uma lutadora. Mas nós, né, e muitos empreendedores, por exemplo, muitas pessoas de sucesso, muitas pessoas que saem de uma situação muito adversa, conseguem chegar aqui em cima, mas essas pessoas, por que elas são a minoria? Porque elas são mesmo. Isso tem estudos disso, tem estatísticas disso. Elas são menos de 5% da população do mundo. Tá? Então, os outros 95 precisam de uma terapia, os outros 95 precisam de uma abordagem que é mais acolhedora, precisam de um olhar mais empático, entende? Para poder sair dessas mesmas situações. Senão elas vão somatizar, elas vão colocar no corpo, aí vão fumar, aí entra o tabagismo. Tabagismo muitas vezes, tem uma ligação direta, né? Pode ser diretamente relacionado a um trauma. Entende? A mesma coisa que a obesidade, né? Enfim, aí a gente... doenças cardíacas, por exemplo. Então, só para você entender, uma pessoa que tem né, sofreu 4 tipos de trauma, né, naquelas categorias de abuso, de negligência, né, aí tem... eu falei 2, né? Tem a terceira, que é disfunção familiar. Por exemplo, uma família que tem doença mental, um dos membros que convivem com a família tem doença mental, onde tem violência doméstica, tá? Onde tem um dos membros próximos da família está encarcerado, seja pai, seja mãe, seja um irmão, né? Abuso de substâncias químicas, pai drogado, mãe drogada, irmão drogado, alcoolismo, né? Então, ó, esse tipo de disfunção familiar também causa um trauma. Né? Então, 95% da população, para lidar com isso, 95% da população precisa de uma abordagem que não é a abordagem do enfrentamento, de falar assim, cara, sai disso, você consegue. Por quê? Porque não tem essa resposta. A resposta primal não é a luta. A resposta primal não é sair para enfrentar. Quer saber? Eu vou pegar isso daqui, vou fazer, né, do limão à limonada, do limão à caipirinha à limonada. Não tem isso. E precisa de ajuda para conseguir fazer isso. E aí, quando a gente coloca ainda, né, um outro tipo de trauma, que é um trauma social, né, uma pessoa, por exemplo, que nasce e vive em condições muito precárias, tá, numa comunidade sem saneamento básico, de muita agressividade, pessoas sem recurso emocional nenhum, tá bom? E ainda pega um transporte coletivo lotado, percebe? Nada ali é acolhimento, nada é acolhedor, nada ali tem empatia, nada olha para esses seres humanos e fala assim, eu entendo a sua dor. Muito pelo contrário, né? É uma batalha, e essa batalha é diferente da batalha, da luta, né? É uma batalha só de sobrevivência, eles estão congelados. Eles congelam naquele comportamento de eu tenho que sobreviver, eu não tenho outra alternativa. Então eu acordo 4 horas da manhã, eu pego um ônibus lotado para depois pegar um trem, depois pegar um metrô e chegar no trabalho às 9 horas da manhã. Aí eu vou trabalhar o dia inteiro, tá, num subemprego. E quando eu digo subemprego, gente, não é porque o emprego tem menos valor, tá? Mas ele é menos valorizado. É isso que eu quero dizer. Então, a pessoa vai trabalhar nessas condições, tá, num serviço, uma prestação de serviço, um trabalho que é desvalorizado. Então ela é desvalorizada o tempo todo, é trauma em cima de trauma, é trauma em cima de trauma. Então ela congela naquilo. Tá? A única alegria que ela tem é a cervejinha no final de semana. Ela não consegue ver nada além daquilo. Né? Então, aí a gente fala, por exemplo, de pandemias também, né? Guerras. Tá? A gente está falando de guerras, então o mundo, né, do jeito que está, pessoas que tiveram que sair das suas próprias casas, sair da sua estrutura de segurança. Então, todas essas pessoas elas estão sofrendo trauma. E só
menos de 5% vai conseguir sair disso sozinho. Os outros 95, 96, e tem estudos hoje, até por universidades, King's College, tá? Super conceituado em Londres. Então, tem estudos que mostram que é em torno de 3% só que tem esse mecanismo de enfrentamento. Aí, se a gente leva isso em consideração, a gente está falando de 97% de uma população que enfrenta situações, que passa por situações de trauma, precisando de uma ajuda profissional para poder sair disso. Então, isso justificaria essa desumanização que a gente está vivendo, né? Isso, exatamente. Isso pode sim justificar. É uma consequência dessa vida difícil. Agora, eu queria abordar também essa questão, por exemplo, eu não gosto muito de falar de casos específicos, mas esse caso, Ana Hickman, está em todos os sites, todos os jornais, o dia inteiro, sem parar. Ela não é o caso dela, é o caso da mulher que é agredida. Né? Isso. Luísa já foi agredida. Isso para a gente falar das que são públicas, né? Dos casos que são públicos. Mas a gente você vê o índice de... Não tem um dia que eu entre na internet que não tenha 2, 3 casos de feminicídio pelo Brasil. Isso. É Goiás, é não sei aonde, é Manaus, é o Rio de Janeiro, é São Paulo, é todo lugar. Então, há uma violência, né, na homem e mulher, mulher-homem. Estrutural. Só que não é noticiada. Mas, assim, muito forte, né? E deve ser um trauma muito grande, porque muitas mulheres, não é todo mundo que pode sair da história, né? Que pode deixar o seu algoz, que tem uma vida própria. Como a gente falou, eu estou citando a Luísa Brunet e a Ana Hickman, são mulheres que têm trabalho, têm carreira, têm nome na praça, nome no mercado, né? Sobrevivem a esse tipo de enfrentamento. Mas tem a mulher comum que precisa daquele homem que a agride para pagar o aluguel, para dar a comida das crianças, né? E convive com essa agressividade. Isso deve ser pior das histórias, né? Deve ser muito... Olha que interessante, tá? Vamos fazer uma pergunta aqui, né, que é como uma mulher dessas, né, a gente pode citar a Rihanna nos Estados Unidos. A Rihanna foi espancada, tá, pelo Chris, a Chris alguma coisa, um outro artista americano, eu lembro dele. É Chris alguma coisa, né? Ela que era o namorado dela. Eu acho que foi no Grammy ou foi no Oscar, uma noite anterior, ela foi espancada, ela não conseguiu ir porque ela ficou desfigurada, tá? E aí a gente pensa, gente, como uma mulher dessas, né, cai. Submete a isso, né? Isso, então. Aí, olha só, vamos voltar um pouquinho. Sabe por quê? Porque a violência, né, olha o que eu falei, né, das experiências adversas, né, na infância, é o que? A disfunção familiar. E lá tem violência doméstica. Aí eu falo também, né? Eu falei da questão de abuso, né? E falo da questão da negligência. Então, olha só, negligência emocional é uma forma de abuso. Negligência física também. Muitas dessas mulheres, os primeiros agressores delas foram a própria família, foram papai e mamãe. Então, quando um pai e uma mãe negligenciam emocionalmente as necessidades de um filho, que volta, por exemplo, que eu dei lá no comecinho, né? A criança sofre bullying, ou a criança vem chorando, para com isso, tem que ser, vira homem, moleque, tá? Vai lá, né? Pega, ao invés de acolher a dor, primeiro se acolhe a dor, primeiro valida a dor, aí depois a gente toma uma atitude, né? Mas não, essa invalidação, né? Ou então forçar a criança a enfrentar quando o mecanismo dela não é um mecanismo de luta. Às vezes o mecanismo dela é de fuga, é de congelamento. E quando não entende isso, quando os pais não entendem isso e forçam, lembra, menos de 5% da população tem um mecanismo de enfrentamento que é a luta. Quando a pessoa tem violência no colégio, por exemplo, e a pessoa congela, você vai ficar aceitando isso? Você como educador, como pai, mãe? Você tem que não pode aceitar. Então, olha lá, você não pode, você entende, olha só, você acolhe a reação da criança. Dor, mas para você cessar com isso, então, você tem que reagir.
Não necessariamente. Você tem que ter mecanismos para lidar com isso. E nem sempre é a reação, tá? Nem sempre é reagir, nem sempre é pagar na mesma lidar moeda. Com isso? Se a gente botar num exemplo bem idiota, assim, bem corriqueiro, bem primário, não é idiota, é primário. Tipo assim, uma criancinha de 4 anos morde a outra criancinha de 4 anos no Jardim 2. Entendeu? Aí Então, você fala isso é para a criancinha apropriado. mordida. Não, isso é apropriado. Isso é apropriado. Mas você fala A o quê para a criancinha de... mordida? Você fala, reage. Ah, Ou não? então, né? Você fala, Não, aguenta a mordida? não. A gente olha só. Valida-se a dor de uma e a gente tem que entender primeiro, né? O que é apropriado. Mas Né? O que que é apropriado valida? dentro do desenvolvimento. Falar, eu entendo que está doendo, eu entendo que você não gostou de ser mordida. O que é validar uma dor dessa? Validar é acolher essa criança nessa dor, acolheu a criança aqui. E aí agora vai tomar uma providência. E essa providência a ser tomada com a criança que mordeu, nem sempre tem que ser da criança que foi mordida. Às vezes o adulto vai tomar uma providência, o adulto, tá, que quando é um educador, tem ferramentas, né, eu deveria ter ferramentas para isso, quando fala assim, olha, isso causou uma dor. O que acontece se eu morder você, por exemplo? Se um cachorrinho te morder, vai doer? Tá? E a criança, ela sabe que dói. Pode dizer logo, e se eu te morder? Você vai e achar se eu te morder, engraçado? você pode até dizer, não, você pode até dizer, e se eu morder, você vai achar engraçado? Então, aí chama-se o quê? Chama o papai e a mamãe, ou chama a mamãe, tá? Chama o responsável e fala assim, olha, o seu filhinho, sua filhinha, está tendo esse comportamento. Está acontecendo alguma coisa em casa? Vocês estão se separando, olha lá, divórcio, tá? Tá? É um dos eventos traumáticos, pode ser traumático para uma criança, né? Papai e mamãe se separando, muita briga em casa, doença mental, tá? Então, chama-se, tá acontecendo alguma coisa em casa? Percebe? Porque assim, a gente não aceita isso aqui, né? Então, o educador fala isso. Você fala então, o que para essa criança? Para a criança que foi mordida, a gente retira ela do ambiente. A gente não expõe, não continua expondo essa criança ao agressor dela, tá? Mas não necessariamente a gente não pode ensinar a criança, vai lá e bate de volta. Não? Não. A agressividade, a violência é recurso que não tem outro recurso. Vai lá e bate de volta, resolve a sua história. Entendeu? Então, a violência gera... Então, não pode. Não é que é loucura. Não é, é uma abordagem que a gente sabe hoje, né? Não a é gente a mais tem, educada, né? Não é a que resolve no médio e longo prazo, porque violência não para a violência. Entende? O que para a violência, o que ajuda a estancar, né, a violência, é entender a dor da criança que agrediu. Existe, Leda, o ciclo, né, a dinâmica do abuso. Todo abusador é um abusado. Em um grau. Mas como é que a gente... Porque quando é criança, entra a professora, a orientadora, a psicóloga do colégio, a enfermeira, sei lá quem, que vai falar. Por que você mordeu a coleguinha? Dói, não faça isso, blá. Mas e quando é adulto? É o marido que bate na mulher, é o namorado que espanca a namorada? É aí que eu estou dizendo. Como é que isso a gente lida com isso? Leda, geralmente isso vem de casa. Essa pessoa, ela já sofreu abuso, ela já vem sofrendo abuso, ela normalizou isso porque ela não entendeu o que é abuso. Entende? Então ela normaliza esse tipo de atitude e aí só quando espanca, só quando está, né, que hoje o tanto de informação que a gente tem por uma pessoa como Ana Hickman, uma pessoa como a Luísa Brunet, como Rihanna, como essas celebridades que falam assim, eu sofri abuso sexual quando eu era pequeno do meu tio. Tá? Hoje as pessoas, olha só, né, as pessoas se sentem seguras para dizer isso. Até 10 anos atrás, você sabe disso, ninguém falava nada, porque ia ser muito mais massacrado. É que milhares de pessoas foram abusadas em silêncio, então, né? É exatamente isso. Falando agora. Exatamente isso. Então agora, as pessoas estão percebendo, não era normal.
Não foi normal o meu pai e a minha mãe me invalidar emocionalmente. Não foi normal eu ter que reagir, eu ter que me defender. Uma criança de 4, 5, 6 anos não tem que se defender. A gente tem que olhar, e uma criança de 4, 5, 6, 7 anos não tem que ter esse nível de agressividade também, de violência. Alguma coisa está acontecendo. Olha lá, o abusador é abusado. O agressor sofre agressão. Então a gente vai olhar e falar assim, tá, essa criança, para agredir o outro, ela está sofrendo agressão também. E está sofrendo em casa. E o adulto, então, e o marido? Que depois também sofreu, fica bonzinho, porque não é um caso sofreu clássico. agressão. É um caso clássico, a pessoa pede desculpa e fala, eu nunca mais vou fazer isso. Não consegue. A gente cansa de ouvir essas histórias, então, né? Mas não consegue. Você, então, deve ouvir milhares. Eu só direto. leio nos jornais, mas ele falou, Isso. por que eu não separei? Porque a fulana, sobretudo quando a pessoa morre, quando é vítima de feminicídio, a família diz, mas ela sofria a violência dele várias vezes, ela registrou várias vezes queixa na delegacia, tinha aquele negócio da distância, né? 250 metros, sei lá quantos metros, e o cara não respeita, vai lá e mata. Aí eu vou ficar com pena, dizia ele. Não, mas não tem que. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele vai sempre dizer a mesma coisa. Aí eu desculpa, eu não vou fazer de novo e vai fazer. Muitos se tornam, dependendo do abuso que sofreu, dependendo de como foi, por exemplo, se teve mãe narcisista, tá? A pessoa se torna narcisista. Narcisismo não tem cura. Psicopatia, tá? É nurture e nature, né? Que é a forma, é a criação e a herança genética também. Tem as duas coisas, entende? Então tem pessoas que são agressores, foram agredidos, são agressores, vão ser sempre agressores, vão vir com essas desculpas, um narcisista vem com o charme todo, né, pede desculpas e chora e traz flores e compra presentes, e eu nunca mais, eu juro, prometo, eu não sabia que eu estava fazendo isso com você, me dá mais uma chance, eu mudei. Né? Eu atendo um narcisista, vem pessoas para mim, né? Aí eu identifico, eu falo, gente, essa pessoa tem todas as características narcisistas. Né? Mas por que está aqui? E fica, às vezes, um mês na sessão. Nem isso. Para mostrar para outra pessoa, fala assim, ó, tá vendo? Eu estou fazendo uma terapia. Tá? E eu estou fazendo com essa pessoa, tá vendo? Ela fala de narcisismo. Então, ela fala de narcisismo, né? No caso de eu e outros terapeutas que lidam com narcisismo, fala de narcisismo e fala o quê? Que não tem cura. Não tem jeito para você. Para um narcisista não tem jeito. O jeito para uma vítima de um narcisista, cai fora, corre, coloca uma ordem protetiva, essa de 250 metros, você não pode chegar perto, tá? Se protege, porque muitos dos narcisistas se tornam muito agressivos, muito violentos e vão cometer feminicídio, sim. Outros têm sociopatia mesmo, tá? Então, assim, eu como psicoterapeuta não posso dar diagnósticos, isso precisa ser feito por um psiquiatra, né? Mas a gente sabe, seguindo o DSM-5 e o CID, que são as duas normas que tem de transtornos mentais, né? A gente fala, cara, isso aqui é clássico. Você pode não dar o diagnóstico, mas você percebe como é que a pessoa A gente sabe, exatamente, a gente já sabe. Né? A gente sabe e fala, meu Deus do céu. Né? Então, é uma questão de... Deve ser um dilema horrível, porque dá vontade até de avisar parceiro, né? Falou, sai correndo. Não, e muitas vezes, agora eu vou dizer, jeito. eu falo assim, olha, eu consigo tratar vocês numa terapia de casal. Eu peço por terapia de casal, para a pessoa poder vir. Entendeu? Eu, particularmente, eu chamo, quando eu identifico, quando eu vejo, eu falo assim, não, eu falo assim, olha, para vocês seria legal uma terapia de casal. Vocês precisam se entender melhor, né? E aí, nessa dinâmica, tá, a mulher também vai percebendo. Né? Porque aí ela fala, eu acho que ele é narcisista. Na sessão. Ou ele fala, eu acho que ela é narcisista. Eu tenho um cliente homem, tá, que saiu de uma relação narcisista com uma mulher. E uma mulher super espiritualizada. Ela se colocava como, ela vestia o manto da espiritualidade. Né? Mas o que ela fazia? Ela ficava na praia fumando baseado. É só isso que ela fazia. Porque ela estava recebendo download de Deus para falar para a humanidade. Enquanto isso, né, ela controlava o cara, ela praticava abuso emocional,
ela fazia chantagem emocional com o cara, né? O cara deu um carro para ela, ela falava que ela precisava de carro, e precisava de um carro bom, porque ela, né, Deus tinha falado para ela, o universo tinha falado para ela que a missão dela era nobre. Então, olha, ela ia manipulando o cara, né, de várias Os formas. Se você manipuladores também estiver devem ser muito perigosos, né? Porque muito são muito perigosos, muito perigosos. sedutores, né? É isso. Então, percebe? Uma pessoa ela não consegue sair, né? É a mesma coisa que você sair de uma relação, né? Do mesmo jeito que tem uma transferência saudável em terapia, né? Tem a projeção daquilo que a pessoa viveu dentro da casa dela e aí ela começa a projetar nas parcerias afetivas que ela faz. Entende? Então, assim, tá, se o meu pai e a minha mãe foram abusadores, tá? Mesmo que inconscientemente, tá? Muitos dos pais não fazem isso deliberadamente, não sabem que estão abusando, não sabem que estão sendo tóxicos. Por quê? Porque vem de gerações, tá, que também aprenderam isso. Mas eu aprendi isso da minha mãe, que aprendeu do meu avô, do meu bisavô, então só está replicando o modelo. Hoje a gente sabe, hoje as ferramentas que a gente tem, os estudos que a gente tem, as pesquisas, hoje a gente sabe o que é abuso, a gente sabe o que é tóxico. Antigamente a gente não sabia, antigamente ou era, larga a mão, se assim, vai, enfrenta a vida, vai, engole o choro, para de chorar e vai, porque a vida é assim mesmo. Hoje não, hoje a gente está vendo que a gente precisa desenvolver, tá? A gente precisa se olhar, a gente precisa desenvolver um arsenal, o que a gente chama de inteligência emocional. Né? E aí, o que a gente mais ainda é a resiliência emocional. Eu chamo isso de passar teflon. Né? Sabe aquela frigideira de teflon? Né? Que nada gruda nela? Você pode jogar que nada gruda, a gente não fica abrasivo. Então a gente aprende com a resiliência emocional, aplicar em nós mesmos, isso, né, uma terapia, a gente aprende a aplicar em nós mesmos, essa dose de teflon. Então o que o outro fizer para mim, o que o outro jogar em mim, não gruda mais, eu não pego o que é do outro. Aí eu começo a identificar o abuso, eu começo a identificar o que é tóxico, quando está baixando no aeroporto de Guarulhos aqui. O avião está chegando com alguém tóxico, eu já estou sentindo o cheiro. Falei, tem gente tóxica chegando aqui. Deixa eu sair da parada, porque tem gente tóxica chegando. Né? A gente se constrói assim. Então, aí a gente olha a carreira, né, de Luísa Brunet, a carreira de Ana Hickman. O que é uma modelo? Uma modelo, tá? Ela é um bonequinho nas mãos dos outros. Posa desse jeito, faz isso, usa essa roupa, faz assim, faz aquilo. Você está percebendo? Ela está sofrendo abuso o tempo todo. Ela não é ela não pode fazer o que ela quer. Ela, ele, um modelo, acostuma com essa vida. Né? Se troca, fica pelado na frente de todo mundo o tempo todo, porque tem que colocar uma roupa, tem que colocar outra roupa. Percebe? A pessoa, ela se despersonifica para ela poder sobreviver. Entende? Então, esse ambiente já é um ambiente muito propício ao abuso. E aí, quando a gente escuta, é muito comum abuso entre modelos. Modelos, homens e mulheres que sofrem abuso. Porque eles perdem, é tão normalizado, o corpo deles, pela profissão, é tão normalizado eles serem objetificados, né, que na objetificação a gente perde quem a gente é. A gente perde, né, o ser humano, vira o ter humano, o fazer humano, o performar humano. Né? Então o buraco é um pouquinho mais embaixo. Para ela sair, para isso não se repetir, elas precisam sim fazer uma terapia, tá? Uma terapia com essa abordagem de trauma, entendendo o que é o trauma, entendendo o que aconteceu, porque aí tem técnicas de não traumatização, né? Não retraumatização. Percebe? Isso também é para não deixar acontecer de novo? Para não deixar acontecer de novo. Se não acontece. Senão você fala assim, do mesmo jeito que um narcisista fala, nunca mais eu vou passar por isso, tá? A pessoa que sofreu um abuso, que sofreu uma relação dessa, fala, mas isso nunca mais vai acontecer. Então, como nunca mais acontece, geralmente a pessoa não se envolve com mais ninguém. Aí a gente tem o caso da Sharon Stone. A Sharon Stone é um caso desses. Uma mulher lindíssima, maravilhosa, tá? Sofreu abuso, e aí ela falou, acabou.
aí ela se fecha. Aí o que ela faz para ter a dose de ocitocina, que vem das relações humanas, que vem do abraço, que vem do aconchego? O que ela faz? Ela adota crianças. Aí ela tem filhos. Então aí a ocitocina dela e de muitas mulheres é suprida numa relação com um filho. E aí não tem abuso, aí trata com muito carinho, trata com muito acolhimento. Tudo aquilo que ela não recebeu, ela coloca nos filhos e trata os filhos dessa maneira e aí quebra o ciclo, quebra o padrão. Aí essa nova geração é uma geração que não carrega mais o trauma, tá? Mas essa mãe, esse pai que sofreu abuso e não consegue mais se relacionar por medo, pelo trauma, e não tratou isso, se sacrifica. É o sacrifício para que os filhos não passem mais por isso, para que uma nova geração venha, que pare ali, que comece, né, diferente dali para frente. Entende? É muito delicado, né? É muito delicado, Leda. Porque nem todo mundo pode fazer terapia. No caso das pessoas com mais recursos Isso. econômicos, etc., podem. Mas as pessoas mais comuns do cotidiano, que dependem do agressor, não podem fazer análise. Não. Aí o que acontece? Acabam, né, sofrendo muitas vezes violência doméstica, e homem também, tá? Homem também sofre violência doméstica. E muitas vezes com homem é mais difícil, né? É muito mais difícil para o homem chegar numa delegacia e falar: a minha companheira me agride, a minha companheira bate em mim, a minha companheira me abusa emocionalmente. Tem muita vergonha e humilhação que vem nisso. Então o homem ele sofre sozinho. Aí eu vou te dar um dado que, por exemplo, uma pessoa que sofre abuso, né, em violência doméstica, ela é 11 vezes, tá? Ela tem 11 vezes mais probabilidade de tentar o suicídio. E geralmente são homens. Nossa. 11 vezes mais. E são dados estatísticos, tá? Então, e geralmente são homens. São também 11 vezes mais probabilidade, né, a maior probabilidade de usar drogas injetáveis. Entende? Então, 4 vezes mais probabilidade de uma criança que sofreu, homem ou mulher, tá? Um desses, né, algum tipo de abuso, algum tipo de trauma, de iniciar atividade sexual antes dos 14 anos de idade. Entende? Então, é o que você disse. Quando a gente olha para isso, tá, deveria ser política pública, independente de governo, tá? Nada disso. Tem que ser política pública o acesso à terapia. Tem que ter, sim, tem que ter psicólogos, psicoterapeutas, precisa ter, muitas vezes, a arte-terapia, gente, arte-terapeuta, percebe? Precisa ter terapeutas que vão acolher, tendo a segurança, por exemplo, esse tipo de abordagem, né, do trauma, de tratar o trauma, não precisa necessariamente ser um psicólogo, tá? Não precisa, porque é um framework, né, é um tipo de abordagem, tá, que não precisa necessariamente de um psicólogo para fazer. Só para você ter uma ideia, esse tipo de abordagem hoje, tá, pelo trauma, isso faz parte da polícia americana. Então, quando alguém liga falando que sofreu, que tem algum trauma, ou alguém denunciando um trauma, né, ó, essa criança está sendo exposta à violência doméstica, alguma coisa, os policiais, né, a rede, né, o sistema de segurança americano está treinado para lidar com uma pessoa assim. Tem? Não precisa do psicólogo. Sim, mas bom que seja. Não está treinado para nada, porque não tem nem psiquiatra nas emergências dos hospitais. Então, a gente não cuida da saúde mental no Brasil. Não, de jeito nenhum. Não só a gente não... Nada. É totalmente negligenciado. É totalmente negligenciado. Eu acredito que se a gente conseguisse ver as dores, né, as dores internas, as dores emocionais, como a gente vê uma perna quebrada, como a gente vê um hematoma,
a gente olharia para as pessoas, a gente veria pessoas estraçalhadas andando pela rua. Tá sem olho, com a boca toda sangrando, sem dente, toda arrebentada. Se o trauma emocional fosse visível como é um hematoma na pele. A gente olharia, a gente veria a pessoa e falaria assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é por dentro, né? E a gente não consegue ver. Então a gente acha que não está acontecendo nada. Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! É muito triste isso, né? E muito perigoso enquanto sociedade. Uhum. Sim. Porque você está gerando uma... Você está movendo uma máquina que se traumatiza, que se retraumatiza e que vai traumatizando o outro, né? Isso. Aí como a gente chama isso de massa de manobra. Então, pessoas doentes, pessoas que estão feridas, tá? A dor é tanta que, né, politicamente, de novo, independente de lado, tá, gente? Vai mexer para um lado, vai mexer para o outro, porque a única alegria que a pessoa está congelada, ela fica congelada num estado de sobrevivência. E nesse estado de sobrevivência, se você der uma cervejinha para ela, ela está feliz. A cervejinha do domingo, o futebolzinho, a praiazinha, tá tudo tranquilo, né? Percebe? Então, é facilmente manipulável. Camufla, então, né? Camufla, escamoteia a coisa, né? Isso. Eu tenho o meu diazinho de alegria ali, né? São 6 dias de dor, 6 dias e meio para meio dia de alegria. Isso me dá um respiro, né? Aí eu me preparo para a semana que vem voltar tudo de novo, né? A gente vê os gregos, né, falavam do mito de Sísifo, né? Que sobe a pedra para chegar lá em cima, né? A pedra rola de novo, levanta, sobe a pedra chegou lá em cima na montanha, desce de novo rolando. Dia seguinte eu subo a pedra e faz isso, né, para sempre. Até isso, né? E aí nesse modo, né, as pessoas são extremamente manipuláveis. Então a quem interessa, Leda? A quem interessa uma população mentalmente saudável? Interessa para mim, para minha vida. Interessa para você, para sua vida. As pessoas têm que olhar e falar assim, interessa para mim, para minha vida. Mas isso teria que ser, né? Tem que ser, deveria ser política pública. Tem que ter, gente. As pessoas têm que ter acesso, têm que ter mentalmente saudáveis, porque não adianta estar... A saúde mental afeta até a saúde física, como eu estou dizendo, né? Até absenteísmo no trabalho, que é falta, gente que fica faltando no trabalho. Né? Muitas vezes tem trauma por trás disso. Obesidade, como eu falei, obesidade, doenças cardíacas, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Depressão, uma pessoa que sofreu algum tipo de trauma, ela tem 4 vezes mais probabilidade de ter depressão. Ansiedade, 6 vezes mais. É complicado. Então, assim, é uma crise, como você disse, é uma crise, a gente está em crise, é uma crise, a saúde mental é crise. Brasil, é agente humanidade. Agente humanidade, sim, agente humanidade. E como você disse, poucas as pessoas têm acesso, né? Tem acesso à saúde mental, tem acesso... Então, assim, tem muita coisa no YouTube, gente, tá? Então, se vocês procurarem, né, quem está assistindo aqui, quem procura, né, terapia com abordagem de trauma, né? Como entender melhor o trauma, traumas emocionais. Vocês vão ver que tem muito conteúdo, sim, muito conteúdo de graça, muita coisa que ajuda. Você acha que ajuda esse conteúdo disponibilizado? Ajuda.
Ajuda porque muita gente, né, nem sabe que passou por trauma, nem sabe que o que passou era um trauma. Eu recebo tanta mensagem de pessoas falando assim, eu estou conseguindo sair de uma relação narcisista porque eu estou vendo que eu estou com um narcisista, eu não sabia, eu achava que a culpa era minha. Porque o narcisista faz isso. Ah, mas eu fiz isso porque você me obrigou a fazer isso. Se você não tivesse me provocado, e a pessoa vai sentindo culpa. Aí quando ela olha para a vida, ela fala assim, gente, mas minha mãe fazia isso comigo, eu achava que era normal. Não, sua mãe já era narcisista. Né? Então você normalizou isso. Então, né? E a pessoa olha e fala assim, meu Deus do céu, então eu estou sofrendo isso há anos na minha vida, anos eu estou sofrendo, eu não quero mais. E aí a pessoa começa a fazer um movimento para sair desses relacionamentos. Mas são dezenas de mensagens que eu recebo. Né? Olha, já está assim, é muito. Se eu colocar todas, dá centenas então, mesmo. A mensagem que fica é, a gente pode se ajudar. A gente pode se ajudar. Tá? A gente entende como é a nossa forma de enfrentamento, que nem eu de repente, eu sou, né? Eu sou uma pessoa que luta, você é uma pessoa que luta. Né? Eu tenho clientes que não lutam. Né? E quando eles entendem, falam assim, tá, a minha forma de lidar com isso é eu correr, então eu preciso sair dessa situação. Então, vamos lá, a gente faz um plano, né? A gente tem que fazer um plano de saída. A pessoa, então, se ela não tem trabalho, ela precisa arrumar um trabalho, precisa fortalecer para encontrar um trabalho, para encontrar um suporte, um apoio emocional. Às vezes é um amigo, às vezes é uma delegacia da mulher, às vezes é uma ONG. Tem muitas ONGs que fazem esse trabalho. Né? Então, aí a gente vai procurando formar essa, né, a segurança, essa rede de apoio. Tem que também se ajudar, né? Esses tem que estar disposto. Na internet isso. Também podem te ajudar. Podem. O que você precisa é descobrir, né? Aceitar e buscar a solução. É isso. É exatamente isso. Que aí a sua primeira pergunta, tem cura? Tem cura? Tem. Se fizer isso, tem. Ai, Cris, muito obrigada. Obrigada pela sua paciência, pela sua informação e pelos conselhos e dicas que você deu, e eu espero que ajude, né, as pessoas. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada por permitir que eu trouxesse essa outra perspectiva, né? Uma outra visão sobre trauma, sobre dores emocionais, sobre narcisismo, sobre abuso, né? E que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, né, que estão assistindo esse momento, que elas entendam que nem sempre é sua culpa, tá? E procura ajuda que você consegue sair dessa. Presta atenção. Presta atenção. Isso. Obrigada, Cris. Boa noite para você. Obrigada, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.